A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem. A minha saudação aos predestinados em amor, ao povo do Senhor, aqueles que, não sabendo ainda que são ovelhas, seguirão ouvindo a voz do bom mestre, do bom pastor, através de um bispo, de um apóstolo, de um profeta vivo. Que bom que Deus nos permite, em nome de uma igreja, a Igreja Cristo Vive, em nome de um povo que ama a evangelização, Ele nos permite estar aqui diariamente para ajudar, para encorajar. Eu chamo este programa o nosso café espiritual. E eu gosto, no café espiritual, de tratar das coisas da vida. Especialmente a minha palavra se dirige a você que vive cheio de medo, verdadeiramente apreensivo, preocupado, cheio de ansiedades negativas, com a mente sempre cheia de turbulências, até porque existem razões humanas para isto. Vivemos numa sociedade extremamente preocupada, há uma inabilidade governamental. O Brasil, 205 milhões de pessoas são hoje vítimas de alguns conceitos equivocados na área política, econômica, administrativa do nosso país. Por isso, tanta gente cheia de medo, tanta gente ansiosa, tanta gente preocupada, se questionando o que será o nosso futuro. Você sabe que para o ser humano só existem dois medos quando uma criança nasce. O medo do barulho, qualquer bebê se assusta com barulho, e o medo de cair. Portanto, os outros medos todos, e lhe digo isto como um psicanalista, se aprendem. As pessoas aprendem a ter medo desde criança, que uma criança que ouve a sua mãe dizendo: eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de sexta-feira 13, eu tenho medo disto, daquilo, isto vai sendo incutido na mente das crianças. Então, o medo é destrutivo quando ele não é um medo razoável. Existem pequenos medos e temores que são razoáveis, por exemplo, perante o perigo. É bom que o ser humano tenha. Mas, se é mal dirigido, ele é destrutivo. Por isso é que nós vivemos numa ansiedade mórbida na nossa sociedade. A ansiedade é um medo crônico. Por isso é que eu tenho que estar aqui hoje, nesta televisão, nestas estações de rádios, para dizer a você que tem tido uma vida emocional totalmente abalada pelas más notícias que chegam diariamente às nossas casas. Veja você, se você está me assistindo num canal de televisão matinal, quantas más notícias já chegaram hoje à tua vida, ou rádio ou televisão? Quantas más notícias? Pela internet. É problema de trânsito, é problema de crime, é problema político. Então, esses medos vão se tornando em desordens emocionais incapacitantes. E claro, as pessoas mais antigas dizem: apóstolo, mas eu tenho tido experiências fortíssimas, experiências negativas, terríveis. Eis a razão porque eu me encontro ansioso e amedrontado.
Então é preciso que alguém diga que se você hoje permear a sua mente, o seu coração, as suas entranhas com a fé poderosa de Jesus Cristo, você terá forças para enfrentar a vida sem ansiedades, sem medos, sem sentimentos de culpa. É preciso que eu lhe diga isto. É preciso que uma voz espiritual lhe diga isto. Porque com o passar do tempo, as pessoas vão aprendendo mais a respeito do medo, vão se tornando mais ansiosas. E olha, por exemplo, as pessoas da chamada terceira idade, elas começam a ter medo do futuro e até da morte. E em função disto, elas não vivem. O Senhor Jesus Cristo não quer que você tenha este tipo de postura na vida. Pastor, eu tenho até medo de sair de casa. Você aprendeu isso com alguém? Ora, se você aprendeu a ter medo, também você pode desaprender ou aprender a não ter medo. Eu aprendi a não ter medo. Eu sou líder, o pastor e bispo de uma grande comunidade. A Igreja Evangélica Cristo Vive tem milhares de pessoas, não só no Rio, no Brasil, mas hoje estamos em 123 países, onde a palavra da graça de Deus tem chegado, onde vidas têm sido transformadas. E eu entendo, na questão de responsabilidade, a minha vida é um instrumento de Deus para encorajar, para tornar as pessoas fortes, para que as pessoas não vivam amedrontadas. Eu sou um motivador. Você sabe por quê? Porque eu não deixo nenhum tipo de medo ou de temor tomar conta da minha mente e do meu coração. Não deixo. É um exercício diário. Pastor, mas o senhor é humano, o senhor é suscetível de ter um dardo, uma seta que lhe traga temores. É verdade. Mas todas as vezes, em que uma seta vem à minha vida, tentando me amedrontar, tentando fazer com que eu me desestimule ou me desencoraje, eu me habituei, eu criei uma disciplina, e eu quero lhe encorajar a que você o faça, de rechaçar. Rechaçar. Eu estava lendo notícias, e todos os dias eu leio o jornal de papel e os jornais eletrônicos, e eu comecei a ver como é que realmente o nosso país está num beco sem saída. Como é que as notícias são tão avassaladoras, tão destrutivas? Você imagina, para 2016, 17, 18, 19, não há luz no fundo do túnel. O desemprego está cada vez campeando mais, montes de empresas fechando, grandes indústrias pedindo concordatas, abrindo falências. Nós estamos vivendo um dos piores momentos na história socioeconômica e política do nosso país. Isso não é minha palavra, porque eu não sou político, mas grande parte daqueles que são sensatos dizem isso. Então, eu tenho que permear a minha mente, o meu coração, de uma força sobrenatural, para que o medo não seja o meu coveiro, ou não seja as minhas algemas, ou a minha incapacidade emocional. Não, eu rechaço. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Então você que está com medo do futuro, medo da morte, medo de sair de casa, você sabe, você não está vivendo. Isso está deixando
uma classe de ansiedade tremenda na sua vida. Lhe digo uma coisa, é preciso sair desse estado de ansiedade. Vamos enfrentar a realidade. Eu vivo neste país, graças a Deus, há quase 40 anos. Eu já vi tanta notícia má, notícia vem, notícia volta, crise, problema, planos. E sempre Deus deu um jeito para que o seu povo, o povo que crê, as suas ovelhas, não sejam vítimas da inabilidade governamental. No livro de João, Jesus ensina isto, olha só. Ele diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que quando eu tenho uma vida alicerçada sobre a verdade bíblica, em nome do único e soberano Deus, esta verdade na qual eu estou ancorado, alicerçado, preso, graças a Deus por isso, ela é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dos medos, das ansiedades, das mentiras. Porque a verdade, meus irmãos, é que o que faz a diferença entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve, é Jesus. Portanto, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você se abrir para a espiritualidade, se você começar a confessar a palavra, você está seguindo a verdade. E a verdade é libertadora. Não há prisões emocionais, não há medos do futuro. Sim, mas apóstolo, e se o governo cair, e se mudar a Câmara e o Senado, e se houver eleições... Amado, ouça, isso são homens tratando das coisas dos homens. A nossa confiança, guarde isto para sempre, não está no homem. No livro de Números, Deus disse que ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa, tendo prometido, não cumpra. A história bíblica não é prisioneira, nem nenhum personagem da Bíblia é prisioneiro à palavra crise. Nunca Deus se levantou do trono, foi para férias no Alasca e disse, agora vocês aí na terra se virem. Não existe isso aqui. Ele cuida, Ele ama, Ele provê, Ele capacita. Por isso é que no livro de Isaías 66:13, a Bíblia diz assim, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Diz que como uma mãe consola. Você já viu como é que uma mãe é capaz de entender até a razão de um choro de um bebê? Sempre foi uma coisa que eu estranhei muito. O bebê chorava e a minha esposa Rosana dizia, ele está com sede. Deve ser fome. É fome, é fome. Deve estar com uma dorzinha abdominal, uma cólica. Como é que a mãe sabe? A experiência, a sua natureza, reivindica estes valores que são parte da maternidade. Assim é Deus, diz assim, como uma mãe consola. O consolo de mãe é um conforto, é uma segurança para os seus filhos. Por isso é que quando uma pessoa chora, a primeira coisa é dizer, minha mãe, porque é o amor de mãe. Então, esse amor de mãe é comparado, claro, ao amor de Jesus por nós. Onde está Jesus, não há razão para medo, não há razão para ansiedade. É preciso fé absoluta em Jesus Cristo. Mais uma passagem para alicerçar a sua vida espiritual, em 1 de João, lá chegando ao final
da Bíblia Sagrada, em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, o Senhor diz assim: no amor não existe medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja, o medo produz tormento. Por isso é que há tanta gente atormentada hoje no Brasil, com medo. Porque não creem em Deus. Porque o verdadeiro amor, ele diz, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, quando eu creio e conheço o verdadeiro amor de Deus, isto é tão perfeito que o amor lança fora o medo, arranca o medo do coração. Eu tenho que lhe dizer isso, senão você vai se encharcar de Rivotril, vai tomar calmantes, ansiolíticos, você não vai viver. É como uma pessoa que se embriaga todos os dias um pouco. Estou triste, se embriaga. Estou alegre e efusivo, se embriaga. Ah, mas eu tenho medo do amanhã, se embriaga. E há pessoas que não se embriagam com álcool, mas se embriagam com calmantes. Você não precisa nada disso. Você precisa é de uma fé poderosa, intensa, santíssima, a fé dos eleitos, a fé de Jesus. Se a sua mente está totalmente tomada, o seu coração, a sua alma, suas emoções, por esta fé poderosa de Jesus, pastor, mas como é que eu obtenho? Ouvindo a palavra. Por isso é que todos os dias eu trago 2, 3, 4 pensamentos bíblicos, porque isso são sementes que vão sendo semeadas no teu coração. Essa semente dá fruto, a 30, 60 e a 100 por 1 da semente. Então, creia. Creia. Não tema o homem. Não tema o futuro. Não tema a política. Não tema a inabilidade governamental. Não tema as guerras de partidos que sempre aconteceram em todos os países. Não tema. E para não temer, você tem que olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Com Jesus no barco, amado, a tormenta pode chegar, mas ela acalma o mar. O vento pode rugir, mas ele sossega o vento. A tempestade pode se abater, mas ele manda calar a tempestade. Esse é Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Sozinho, você será sempre frágil, incapaz. A tendência da carne do ser humano é para piorar, porque a tendência do ser humano é para o pecado, é para o erro, é para o desajuste. Mas quando Jesus está no barco, não há vento que te derrube, não há tempestade que afunda o teu barco. Isto é prova da minha vida. Se eu não quiser me ater aos personagens da Bíblia, eu me atenho à minha própria vida. São 37 anos de ministério, são 40 anos de pregador. Eu nunca vi, sou testemunho do que eu lhe vou dizer, nunca vi um justo sequer, um desamparado. Nunca vi. Porque Deus não permite que os seus sejam envergonhados, apoucados e muito menos abandonados. Creia. Receba essa palavra no seu coração. Eu vou agora fazer uma oração por você. Pai amado e bendito, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, porque tu és maravilhoso. Tens feito coisas tremendas, Pai, na nossa vida, na nossa igreja. Pessoas curadas de câncer, pessoas restaurando sonhos, famílias
voltando a viver em paz e até no sofrimento, o consolo sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, fortalece esta vida, dá-lhe a coragem, Deus, para que ela se torne uma vencedora, ou mais do que vencedora, conforme a Tua palavra ensina. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga assim com os seus lábios: Senhor Jesus Cristo, eu recebi a palavra, eu tomei posse da palavra e eu vou confessar a palavra. Diga então: eu sou mais do que um vencedor. Amém? Muito bem. Volto a agradecer a Deus pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, os membros da igreja que com os seus dízimos e ofertas nos permitem estar aqui nos meios de comunicação para levar a esperança de Jesus a todos. Bem-haja aqueles que amam a obra do Senhor. Hoje é segunda-feira, e logo à noite, às 7h30 da noite, uma tremenda e poderosa reunião de oração, confissão e milagres. É o ministério Bispo André e Bispa Cristiane, com uma equipe de pastores, um time poderoso. Eu me orgulho muito de ter no nosso ministério pessoas que têm este grau de intimidade com Deus, este calibre de poder dado pelo Espírito Santo para fechar brechas, chamar à existência coisas que não existem, ver situações transformadas. Hoje é ministério de oração. Um desafio à sua vida. Venha estar conosco. 7h30 da noite aqui na Cristo Vive. Nossa catedral está sendo sempre mostrada diariamente. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Rua paralela Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Hoje, 7h30 da noite, uma grandiosa reunião do Ministério de Oração. Amanhã, 10 da manhã, Escola Bíblica, com o Bispo Daniel, e na próxima quarta-feira o apóstolo dará continuidade à defesa das teses da Reforma Protestante, e nós estamos falando sobre o falso livre-arbítrio, as questões da soberania, que nada tem a ver com o livre-arbítrio do homem. O homem sem Jesus está morto, é incapaz. Então, dizer que existe livre-arbítrio é mostrar que a Bíblia não tem sentido. Que o sacrifício de Cristo não serve para nada e não serviu para nada. Então, você precisa de aprender aquilo que são as profundezas do coração de Deus, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. E é isso que eu vou revelar nesta próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Eu deixo um telefone de contato, 30 17 90 90. Os que me ligarem agora, temos conselheiros à sua disposição, vão ganhar este livro. Você é um dos nossos. É um livro de doutrinas da graça de Deus, será uma bênção muito grande para a sua vida. 30 17 90 90. Eu tenho 2 minutos para uma última palavra. O Senhor tem curado pessoas através do altar, da internet, do satélite e até de mensagens que foram baixadas no nosso Ministério de Comunicação pela internet. E eu quero dizer a você, tem 2 casos hoje que literalmente eu lhe digo, você não vai morrer. É uma senhora que teve um câncer, um tumor muito agressivo na mama esquerda. Esse tumor se tornou invasivo, chegou ao pulmão, e já tomou ossos, e até o médico te diz que no cérebro já aparece um sinal de tumor. Você está totalmente sarada agora, em o nome de Jesus Cristo. Secou-se pela raiz este câncer. E o segundo caso é um empresário que mora no centro da cidade do Rio de Janeiro, um homem de muitas posses, e que está com um câncer avançadíssimo de próstata, já foi operado uma vez, ele teve uma recidiva, voltou o tumor, antes dos 5 anos, e o médico disse que ele agora já está em metástase, já avançou sobre os rins,
coluna vertebral, tudo isso te deixou literalmente acabado. Pois como homem de Deus e profeta do Senhor, eu digo, estás curado em nome de Jesus. Tu não morrerás, tu viverás. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, a cura chegou à minha vida pelas chagas de Cristo e para a glória do Senhor. Amém? Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa paz. Ele é o médico dos médicos. Amanhã eu volto. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o nosso povo da Cristo Viva, nossa equipe de televisão, nós dizemos a todos, graça e paz. E repito, tu não morrerás. Este homem terá mais 15 anos de vida, em nome de Jesus. Viva! Comece hoje a viver o que você nunca viveu na vida. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.